Tiago nunca parava de admirar Sheila. Que beleza você é, dizia ele com tanta adoração que a deixava desconfortável. Todos os homens me invejam por ter uma mulher tão inteligente e bonita. Sheila franziu a testa, desviando lentamente o olhar para o marido, que estava sentado numa poltrona com o pé sobre a perna dela, admirando-a. Está dizendo que se eu fosse menos bonita, você não me daria atenção e até poderia me trair? Ela perguntou. Elogios eram bons, mas não quando focavam apenas na aparência. Sheila não gostava de pessoas que julgavam os outros somente pela aparência. As pessoas nem sempre são abençoadas com uma beleza excepcional, como Tiago. Ele era um cara comum, mas tinha algo especial. A mãe de Sheila frequentemente aconselhava a filha a tirar as lentes cor-de-rosa e olhar para ele de um ângulo diferente. Tiago não ganhava muito, raramente lhe dava flores e morava com a mãe após o casamento. Seu plano era se mudar para o apartamento de Sheila. Além disso, mesmo agora, Sheila tinha que pagar a maior parte das férias conjuntas com amigos em comum. A jovem esperava que as coisas mudassem após o casamento. Tiago estava fazendo cursos e logo iria passar de um emprego de meio período para um permanente. Bem, querida, não interprete mal minhas palavras. É um elogio, disse ele. Sheila sorriu, mas ainda sentia um desconforto persistente. A beleza é efêmera, presente hoje e talvez ausente amanhã. Ninguém sabe o que o futuro reserva. O humor de Sheila escureceu e ela não queria mais ir à festa de aniversário do melhor amigo de Tiago. Por que está tão mal-humorada? É uma comemoração, devemos estar felizes em um dia tão esplêndido. Tiago riu, abraçando Sheila. Está chateada? Devo parar de elogiar sua cintura fina e rosto bonito? Tiago, você me ama ou apenas a minha aparência? Sheila perguntou seriamente. Sua beleza é parte de você. Você está exagerando. É difícil agradar as mulheres. Elas ficam chateadas se você não as elogia e depois ficam emburradas quando você elogia. Não dá para ganhar, disse Tiago, desfazendo o abraço e indo em direção à porta, deixando Sheila sozinha. Recuperando a compostura, Sheila calçou suas novas sandálias, afivelou as tiras e seguiu Tiago. Talvez ele estivesse certo e ela tivesse exagerado. Tiago, você comprou um presente para o Bento? Ela perguntou quando estavam no carro. A mãe de Tiago lhe dera um carro, frequentemente enfatizando sua capacidade de bancar um presente tão caro para o filho. Ela frequentemente insinuava que Sheila deveria ser grata por usar o carro dela. Não comprei nada, mas como dizem, o melhor presente para ele somos nós, disse Tiago. Sheila ficou um pouco envergonhada. Não estava acostumada a aparecer na casa de alguém, especialmente para um aniversário, sem um presente. Tiago, isso é rude. Você sabe que não posso fazer isso, Sheila respondeu indignada. Ah, não comece de novo. Você sabe que estou com problemas financeiros agora e o Bento sabe que meus estudos não me permitem trabalhar. Pare de reclamar, vamos apenas ir e parabenizá-lo sinceramente, só isso. Não, vamos parar e comprar algo para ele. Tenho algumas economias, Sheila insistiu. Bem, se você diz, Tiago sorriu, parecendo esperar tal resposta. Eles visitaram o shopping e compraram um relógio de pulso, embora custasse um pouco mais do que Sheila tinha orçado para o presente. Tiago insistiu nele, argumentando que Bento descartaria um relógio mais barato. Por que você estacionou o carro aqui, Tiago? Você disse que iríamos apenas passar para parabenizar o Bento, ficar um pouco e depois ir para casa, Sheila perguntou enquanto estacionavam a um quarteirão da casa de Bento, perto de um prédio luxuoso. Bem, ele mora em um bairro arriscado, enquanto este lugar está cheio de câmeras de vigilância por toda parte. Além disso, uma caminhada é um bom exercício. Precisamos nos manter em forma, Tiago respondeu. Após 10 minutos de caminhada, o casal notou uma nuvem maciça de fumaça e um cheiro de queimado que provocou preocupação. Tiago notou fogo e tentou aliviar o clima brincando que esperava que seus amigos não estivessem tão intoxicados a ponto de incendiar a casa com fogos de artifício. Sheila estremeceu com tal declaração. Ao se aproximar da multidão, ela viu uma pequena casa pegando fogo. Um cômodo já estava engolfado em chamas brilhantes, enquanto o outro estava à beira de pegar fogo. E então, através do zunido das pessoas reunidas e do crepitar do fogo, Sheila ouviu o choro de uma criança e seu coração se apertou.
Talvez fosse um truque da imaginação, mas aquele choro era como um impulso para correr até lá e ajudar. Sheila, por que você está parada aí? Estamos atrasados, vamos perder a diversão e o Bento ficará chateado que seu melhor amigo não apareceu. Tiago puxou seu braço, mas Sheila só tinha olhos para a janela. Há uma criança lá, Tiago. Temos que ajudá-la, ela disse, escaneando a multidão. Muitos estavam filmando a cena em seus celulares, aparentemente alheios ao choro da criança. Que criança? Tiago zombou. Sheila olhou para seu noivo, depois de volta para a janela. Seus olhos e ouvidos não a estavam enganando. Agora realmente havia uma figura de criança lá. Sem pensar duas vezes, ela puxou o braço e correu em direção à casa em chamas, determinada a salvar a criança. As chamas já lambiam a porta, não havia outro caminho. Se ela não agisse agora, a criança morreria. À distância, ela ouviu Tiago gritando com ela, chamando-a de tola e dizendo que não esperaria por ela. Sheila abriu a porta da frente, que felizmente não estava trancada. Ela gritou quando as chamas vorazes avançaram em sua direção, uma viga em chamas desabando do teto a apenas 1 metro de distância. Quando chegou ao quarto, parecia que sua pele estava pegando fogo. O calor intenso era insuportável, mas naquele momento ela não estava pensando em si mesma. Um menino assustado estava encolhido no canto. Ela fez sinal para ele, mas ele estava muito assustado para se mover, tendo trancado a porta do quarto para impedir que as chamas entrassem. Sheila examinou o espaço cheio de fumaça. As janelas eram velhas e de madeira. Ela não sabia quanto tempo levaria para abri-las e sair. Confie em mim, ok? Vou te ajudar. Sou uma fada boa que vai te salvar. Só não fuja e não tenha medo de mim, tá bom? O menino pareceu surpreso e assentiu. Seu suéter de mangas compridas estava levemente queimado e suas calças tinham buracos. Vendo isso, Sheila sentiu uma pontada dolorosa no coração. O menino se aproximou de Sheila e se agarrou à perna dela enquanto ela lutava para abrir as janelas. Os velhos trincos eram teimosos e o crepitar alarmante do fogo se aproximando fazia sua garganta apertar. Finalmente, ela conseguiu abrir as janelas, subiu no parapeito e rapidamente levantou o menino em seus braços. Ela sentiu uma picada dolorosa no peito e olhou para baixo para ver seu vestido grudado nela, chamuscado pelas chamas. Dominada pela adrenalina, ela não havia notado que tinha se queimado. Ela sabia que teria que tratar a queimadura por um tempo, mas o mais importante era que ela tinha conseguido salvar a vida do menino. Ela baixou o menino para o chão e saiu da casa ela mesma. O cheiro de queimado enviava ondas de náusea através dela. Saindo pelo portão, ela olhou para os espectadores, percebendo que Tiago não estava entre eles. Ele havia escolhido o aniversário de um amigo sobre a segurança de sua noiva. As sirenes estridentes do caminhão de bombeiros e uma ambulância estilhaçaram o ar. A casa inteira estava consumida pelo fogo. Fraca pela inalação de fumaça e queimaduras, Sheila mal conseguia ficar de pé. Uma voz severa perguntou: ainda há alguém em casa? Assustada, Sheila deu de ombros e respondeu: não sei, sou uma passante. Resgatei o menino que vi na janela. A criança apontou para a casa e disse: mamãe. Sheila o segurou mais apertado, sussurrando palavras de conforto, embora soubesse que sua mãe provavelmente não havia sobrevivido. Quando um paramédico se aproximou, Sheila entregou a criança a ele, então quase desmaiou. Outro paramédico a levou para a ambulância, murmurando sobre sua juventude e queimaduras graves. Posso beber algo, por favor? Ela conseguiu murmurar antes de perder a consciência. Sheila acordou no hospital, sua cabeça latejando e seu corpo doendo. Ela não sabia há quanto tempo estava lá. Quando viu suas mãos enfaixadas e percebeu que seu rosto, peito e pernas estavam similarmente enfaixados, ela ficou horrorizada. Ela se lembrava das chamas lambendo-a enquanto fazia seu caminho até o quarto do menino, mas não tinha pensado que suas queimaduras fossem tão graves. Lágrimas brotaram em seus olhos. Uma enfermeira entrou no quarto e, vendo Sheila consciente, aproximou-se com um olhar de simpatia. Por que você está chorando? Você é uma heroína, a mulher mais velha sorriu calorosamente. Uma heroína? Eu apenas fiz o que qualquer ser humano deveria fazer, Sheila respondeu. Exatamente. Deveria, mas nem todos fariam.
Greta, a paramédica que trouxe você, me contou que os homens apenas ficaram parados olhando enquanto você heroicamente salvava o menino. Sem você, ele não teria sobrevivido. Sua história tem estado nas notícias pelos últimos 5 dias. Há um enxame de repórteres ao redor do hospital querendo entrevistar você. 5 dias? Pensei que fossem apenas 2 dias. Fiquei inconsciente por tanto tempo? Não se surpreenda. Você inalou muita fumaça e ficou inconsciente por um tempo. Então os médicos decidiram mantê-la sedada para deixar seu corpo se recuperar sem o estresse de chorar ou ter ataques de histeria. Eles realizaram um enxerto de pele em seu rosto. Lágrimas escorreram por suas bochechas, encharcando as gases enroladas em seu rosto. Sheila se lembrou das palavras de Tiago de sua última conversa sobre sua fixação em sua aparência. Ele provavelmente não comentaria mais sobre sua beleza, ela pensou. Alguém me visitou? A mulher perguntou esperançosamente. Sua mãe veio. Ela está angustiada com você. Ela acabou de sair do hospital. Antes disso, ela estava ao seu lado. Ela teve que ir embora, mas prometeu voltar logo, a enfermeira respondeu. Sheila suspirou, tentando dissipar sua tristeza. Tiago poderia realmente estar tão chateado que nem tentou contatá-la nesses 5 dias? Onde está meu telefone? Preciso avisar meu noivo que estou bem. Sua mãe cuidou de seus pertences pessoais. Você pode perguntar a ela sobre eles quando ela chegar. Agora preciso verificar outros pacientes. Descanse. O médico virá visitá-la esta noite. Quando a enfermeira estava prestes a sair, Sheila a deteve. Espere, e quanto ao menino? Você sabe o que causou o incêndio e se a mãe dele sobreviveu? O menino está vivo graças a você. Sua mãe, infelizmente, não teve a mesma sorte. Ela adormeceu com um cigarro aceso, o que causou o incêndio. Felizmente, o menino teve o bom senso de se trancar em seu quarto. Depois que a enfermeira saiu, Sheila ficou sozinha com seus pensamentos. Enquanto várias ideias rodopiavam em sua mente, uma mantinha particularmente inquieta. Tiago ligou ou ele não precisava mais dela? A mãe de Sheila chegou ao hospital logo e trouxe suas coisas. Em lágrimas, ela lamentou, você foi corajosa, mas imprudente. Fiquei aterrorizada quando recebi a ligação. Graças a Deus tudo deu certo e você está viva. Você entende como poderia ter terminado? Poderia ter terminado com a morte de uma criança, então não me arrependo de nada, mãe. Sinto muito por ter te preocupado. Papai está com Melissa? Sim, tive que levar sua irmãzinha para o pai dela. Não fiquei muito feliz com a ideia, mas você precisa mais de mim do que ela agora. Mãe, você deveria ir para casa. Posso me virar. Diga-me onde está o telefone. Vou ligar para o Tiago e informá-lo sobre minha situação. Tenho certeza que ele virá imediatamente para me apoiar. Ele deve estar preocupado. A mãe olhou para Sheila com pena e mordeu os lábios em silêncio. Sheila podia ver que ela queria dizer algo, mas estava hesitante. Isso a fez se sentir desconfortável, já que os pensamentos mais terríveis estavam rodopiando em sua mente. O que há de errado, mãe? O que você sabe? Por favor, não fique em silêncio. Diga-me a verdade. Aconteceu alguma coisa com o Tiago? Você não tem mais o Tiago. Os médicos ligaram para ele primeiro, informaram sobre sua situação e então... A mãe fez uma pausa, como se estivesse reunindo seus pensamentos. Ele ligou e disse que não poderia ficar com você, que não precisava de você assim, que estava retirando o pedido do cartório. Sheila, não se preocupe, tudo ficará bem. Estamos com você. Se quiser, Melissa e eu nos mudaremos para sua casa, ou você pode se mudar conosco. Não vamos abandoná-la em tempos difíceis. É tão ruim assim? Sheila perguntou com medo, olhando para o espelho pendurado na parede acima da pia. Em vez de uma bela garota, Sheila viu uma verdadeira múmia. Era assustador até imaginar o que havia sob as bandagens. Você passou por cirurgia. Seu pai pagou pelo melhor tratamento possível, mas o médico disse que você precisará de cirurgia plástica para evitar uma cicatriz. Você pode fazer isso mais tarde, se quiser. Eles fizeram tudo o que puderam.
Cada palavra era entregue com dificuldade por sua mãe, e Sheila lutava para acreditar. Sheila balançou a cabeça, lutando contra as lágrimas. A dor de aceitar tal verdade era imensa. Algumas das lágrimas devem ter penetrado em suas bandagens, causando uma sensação de ardor. Ela cerrou os dentes contra a dor. Mãe, onde está meu telefone? Preciso falar com o Tiago. Preciso ouvir dele diretamente que ele não me quer mais. Por favor, me dê meu telefone. Se ela ouvisse isso dele, aceitaria que estava acabado, que ele havia partido e não precisava mais dela. Até então, tudo parecia um sonho terrível, um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. Sua mãe levantou-se, foi até o criado mudo, pegou o telefone e entregou a ela. Mas se eu fosse você, não imploraria, querida. Por que você precisa dele? Por que quer se humilhar por um homem assim? Sheila olhou as chamadas perdidas e eram todas do trabalho. Tiago não havia ligado. Os amigos também tinham desaparecido. Sheila viu uma mensagem aberta de Tiago, provavelmente lida por sua mãe. Retirei o pedido do cartório. Recupere-se e então veremos se preciso de uma esposa como você. Sheila sentiu uma dor penetrante no coração. Ela não acreditava que ele poderia traí-la assim. Embora tivesse suas suspeitas, ela havia tentado acreditar no melhor. Agora, o melhor não era nada mais do que uma memória amarga. Olhando para o anel de noivado na mesa de cabeceira, ela percebeu que nunca mais usaria. Por que deveria, quando não haveria casamento e o noivo havia fugido ao primeiro sinal de problemas? Mãe, posso lidar com isso, ela insistiu. Vá para Melissa. Ela não está acostumada com o pai dela. É difícil para ela. Eu cuidarei de tudo. Se eu precisar de algo, pedirei a Michelle para trazer ao hospital. Sara baixou a cabeça, entendendo que Sheila estava certa. Melissa nascerá quando ela já estava com idade avançada. Sheila já estava com 20 e poucos anos e Sara estava na casa dos 40. Seu casamento com o pai de Sheila estava desmoronando. Talvez ela estivesse tentando mantê-lo tendo outra criança, ou apenas quisesse encontrar alguma alegria na pequena porque sentia que logo Sheila voaria para fora do ninho familiar e seu marido a deixaria também. E ele deixou, quando Sara estava grávida de 7 meses. Em todos os seus 7 anos, Melissa ouviu apenas em feriados, confundindo-o com um tio distante. Tem certeza de que pode lidar com isso? Sara perguntou, sua voz pesada de preocupação. Claro, mãe, Sheila respondeu. Obrigada pelo seu apoio. Não derramarei lágrimas por um homem que não merece. Você estava certa. Tiago não vale a pena. Sara chorou e abraçou Sheila, que lutou para conter suas emoções. Sheila não queria que ninguém sentisse pena dela ou a visse como uma inválida. Apesar do terrível incidente, ela havia sobrevivido, assim como o menino inocente que quase morreu em um incêndio por causa de sua mãe. Tomando a promessa de Sheila de manter contato e relatar tudo o que acontecesse, sua mãe disse que compraria passagens para o próximo avião e voltaria para casa para Melissa. Quando ela deixou o quarto, Sheila deixou todas as suas emoções saírem e soluçou amargamente. Provavelmente seu coração amoroso ainda não podia aceitar o fato de que Tiago havia feito algo tão desprezível com ela, já que ele havia jurado que a amara até o túmulo. Mas, em vez disso, ele desistiu fácil e rapidamente quando ela precisou dele. As lágrimas rapidamente se transformaram em uma verdadeira histeria, então os médicos novamente sedaram Sheila para que ela dormisse mais e se recuperasse mais rápido. Na manhã seguinte, Michelle visitou Sheila com presentes e palavras de encorajamento. Ela elogiou a bravura de Sheila, admitindo que teria ficado com muito medo de agir como Sheila havia feito. Bem, você sempre foi imprudente, então o que há de surpreendente, brincou Michelle. Não se preocupe, vai curar antes do casamento. É em dezembro, não é? As palavras de sua amiga feriram Sheila. Não haverá casamento, Michelle. Mas você está certa, tudo vai curar com o tempo. Sheila sabia melhor do que ninguém que cicatrizes não curam, elas permanecem para a vida toda. As mais dolorosas são as feridas do coração infligidas por aqueles mais próximos de você. Espere, não há casamento. Por quê? Quando você e Tiago terminaram? E por que você não me contou? Michelle ficou chocada. Ele me deixou pelo telefone quando descobriu que eu estava queimada salvando um menino.
Que idiota, Michelle exclamou. Ele acha que sou uma aberração, disse Sheila, lutando contra as lágrimas. 3 semanas depois, Sheila recebeu alta do hospital. Ela tinha marcas leves nas mãos e alguns remendos feios de pele no rosto, mas de resto estava se curando bem. Michelle encontrou Sheila no hospital com um monte de balões, que elas soltaram no céu. Sheila recebeu uma semana de folga do trabalho e a promessa de um arranjo de trabalho em casa até o ano novo, dando-lhe tempo para se recuperar. Quando Sheila e Michelle chegaram ao prédio do apartamento, Sheila viu Tiago na entrada. Ele estava parado na entrada segurando um buquê de flores e esperando por alguém. O coração de Sheila pulou uma batida, pensando que ele tinha caído em si, para se desculpar. Exceto que quando ela e Michelle se aproximaram, ele franziu o nariz com desgosto. Tiago, por que você não nos avisou que estava vindo? Sheila perguntou. Você deveria ter mandado uma mensagem ou ligado. Oh, Sheila, não vim para você, Tiago comentou, rindo. Outro comentário doloroso se alojou em sua memória. Sheila assentiu e tentou ir embora, mas seu ex-noivo parecia determinado a causar uma cena. Então você pensou que eu comprei um buquê tão bonito para uma aberração como você? Tiago perguntou, fazendo uma careta de desgosto. Cuidado com a língua antes que você a perca, Michelle retrucou. Você não é melhor que um macaco, mas age como se fosse Apolo descendo entre nós mortais. Michelle colocou o braço ao redor de Sheila, que procurou as chaves do apartamento no bolso. Deixe-me ser um macaco, mas não tão feio, ele provocou. Você acertou na loteria, Sheila. Agora nunca mais vou dizer o quão bonita você é. E ninguém vai. Sheila virou-se e soluçou de ressentimento, mas não respondeu a ele. Enquanto isso, Michelle já ia dizer algo em resposta a palavras tão cruéis quando a porta da entrada se abriu e a vizinha de Sheila, Paula, que morava 2 andares abaixo, saiu. Ela frequentemente pedia caronas a Tiago e Sheila, e agora Sheila percebeu que não era apenas por conveniência. Eles provavelmente tinham um caso mesmo quando ela e Tiago estavam noivos. Congelada de choque, Sheila assistiu enquanto Paula se pendurava no pescoço de seu ex, o beijava e aceitava o buquê com deleite. Tiago abraçou Paula e a levou para seu carro, sussurrando que Sheila estava tão feia. A garota deu uma risadinha maldosa, olhando em sua direção como se para mostrar a Sheila que ela havia vencido o jogo. Sheila, vamos para o apartamento. Pare de se humilhar na frente deles. Ele não é digno de você, Michelle insistiu, e Sheila assentiu. Ela estava certa, ele não era digno. Você só tem que seguir em frente. Tudo vai passar, todas as feridas vão curar. Veremos como ele se sentirá quando for tarde demais. Sheila sabia que sua amiga estava certa, mas ela não suportava ver seu reflexo. Enojada com sua própria aparência, ela escolheu evitar espelhos, já que sua pele ainda estava se curando. Ela sentia uma profunda aversão a si mesma e não queria encarar a si mesma. Quando Michelle partiu, Sheila cobriu todos os espelhos em seu apartamento, decidindo que eventualmente aceitaria a si mesma, mas não tão cedo. Deixada sozinha em seu apartamento, Sheila sucumbiu às lágrimas, relembrando a última vez que esteve com Tiago, que agora estava com outra mulher. Quando Sheila finalmente se acalmou, ela pensou no menino que havia salvado. Ela se perguntava sobre seu bem-estar e sentia uma conexão com ele, como se fossem 2 metades de uma alma partida. No dia seguinte, Sheila descobriu em qual orfanato ele estava e decidiu visitá-lo. A professora que recebeu Sheila era bondosa e elogiou suas ações, mas Sheila se sentia desconfortável com tal admiração, questionando por que atos de bondade eram percebidos como heróicos. A professora descreveu Carlos, o menino que Sheila salvou, como uma criança quieta e intimidada, que frequentemente chorava e parecia estar esperando por alguém. Ela levou Sheila por um corredor estreito em direção à sala de reuniões. Ele não tem família? A mãe dele era sua única parente próxima? Ela perguntou. Não exatamente. Carlos tem um pai, mas a situação é complexa. Sua mãe era oficialmente solteira. Parece que as autoridades de tutela encontraram o pai de Carlos, que enviava dinheiro regularmente para a criança, mas não conseguem entrar em contato com ele. Os vizinhos dizem que ele visitava uma vez por ano, mas a mãe o rejeitava consistentemente. Ela aceitava o dinheiro dele, mas negava sua entrada. Não sabemos se ele voltará. Ele pode ter começado uma nova família, pensando que não é querido e desnecessário aqui.
Carlos não pode ser adotado ainda, mas podemos formalizar a guarda até encontrarmos seu pai. Carlos precisa de uma família, mas quem aceitaria uma criança tão problemática e traumatizada? Levará tempo para Carlos se ajustar a um novo ambiente. Sheila não entendia por que a mulher estava contando tudo isso a ela. Ela tinha vindo apenas para ver a criança e conhecê-la. Ela não tinha a intenção de cuidar dele, muito menos adotá-lo. Enquanto isso, Sheila sentia raiva do pai de Carlos, vendo-o como irresponsável. Ele havia fornecido apenas apoio financeiro enquanto seu filho vivia com uma mãe descuidada. Ele não tentou salvar seu filho, mesmo sabendo sobre o caráter da mãe. Talvez todos os homens sejam assim, Sheila pensou, refletindo sobre suas próprias experiências. Ela não queria nenhum novo relacionamento agora. Qual era o propósito? Aos seus olhos, os homens não eram confiáveis. Seu próprio pai havia deixado sua família, seu ex-parceiro Tiago abandonou quando ela perdeu sua aparência jovem, agora o pai de Carlos havia deixado seu filho com uma mulher não confiável e estava ausente quando seu filho mais precisava dele. Provavelmente não existem mais homens fortes e devotados, prontos para estar ao lado de suas mulheres e filhos, não importa a situação. Sheila suspirou pesadamente, sobrecarregada pelo peso de seus pensamentos. As provações da vida pareciam esmagadoras e, enquanto estava perdida em contemplação, ela se viu na sala de reuniões. A professora havia prometido trazer Carlos logo. Ela se sentou no sofá macio, observando os brinquedos e a mesa de desenho. Era aqui que os pais em potencial conheciam as crianças, estudando seu comportamento para selecionar a criança mais compatível com seu caráter. Era como se estivessem escolhendo animais de estimação para se adaptar ao seu estilo de vida. Mas esse pensamento parecia falho para Sheila. Se seu coração é atraído por uma criança, você deveria ser aquele a se ajustar, a se adaptar e a se acostumar com uma vida compartilhada, em vez de forçar a criança a se conformar aos seus hábitos. Logo, a professora retornou de mãos dadas com um menino de pijama, uma cicatriz semelhante à de Sheila adornando sua bochecha. Eles compartilhavam essa característica única, um fato que fez Sheila sorrir tristemente. Era como uma marca de nascença. Oi, Carlos, ela cumprimentou, e o menino olhou para Sheila com surpresa. Por um momento, ele se agarrou à mão da professora, mas ao reconhecer quem estava na sua frente, ele correu em direção a Sheila, gritando, fada. Sim, sou eu, sua fada, a mulher sorriu, instantaneamente entendendo a que ele se referia. O menino se agarrou a Sheila, soluçando. A professora se desculpou, dizendo que voltaria em cerca de 10 minutos para ver como as coisas estavam progredindo. O menino permaneceu majoritariamente em silêncio. Ele passou os 10 minutos inteiros nos braços de Sheila. Então ele pulou, correu para a mesa e começou a desenhar. Sheila o observou, seu coração doendo com o pensamento da crueldade humana. Ela não conseguia entender por que sua mãe não possuía os sentimentos comumente referidos como maternais. Porque ela não havia parado para apreciar seu pequeno raio de sol. Porque o álcool era mais valioso para ela do que seu próprio filho. Fada, o menino correu até Sheila, mostrando seu desenho. Sua sinceridade e franqueza inocentes trouxeram lágrimas aos olhos dela. Ele havia desenhado uma pequena figura com asas. Sheila aceitou o desenho, acariciando a cabeça do menino. A professora espiou na sala, gesticulou que estava na sala ao lado e indicou que Sheila poderia chamá-la a qualquer minuto. Mas Sheila não queria deixar o menino. Ela sentia uma forte conexão com ele, mesmo que não pudesse entender por quê. Ambos haviam sido abandonados por seus entes queridos devido a um infortúnio compartilhado. Sheila moveu-se para o tapete e brincou com Carlos usando alguns brinquedos. O menino era esperto, se seus pais o tivessem nutrido, ele poderia estar mais desenvolvido agora. Sua fala era pobre para sua idade, e Sheila queria ajudá-lo, ensiná-lo, mas ela estava incerta se poderia machucar o menino. Carlos apontou para a queimadura no rosto de Sheila, e a mulher assentiu. Sim, você e eu temos feridas semelhantes, ela respondeu com um sorriso. O menino subiu no colo de Sheila e a abraçou. Eles ficaram assim por um tempo, até que a professora retornou e anunciou que era hora do almoço e depois da soneca. Sheila assentiu e olhou nos olhos assustados de Carlos. O menino entendeu que era hora de partir e que eles estavam sendo separados. Não se preocupe, eu definitivamente virei te ver de novo, Sheila prometeu.
Amanhã? Perguntou Carlos, e Sheila sorriu. Não sei, ela respondeu honestamente. Tenho que trabalhar amanhã, mas nós definitivamente nos encontraremos de novo. Eu prometo. Carlos fez beicinho, abaixou a cabeça e foi até a professora. Ele se virou várias vezes, olhando esperançosamente na direção de Sheila quando foi levado embora. A mulher chorou em desespero. Ela sabia que não podia se apegar demais a ele, porque ele tinha um pai. Embora o homem não fosse tão confiável quanto se esperaria que um pai fosse, ele ainda tinha mais direitos. Os parentes do menino por parte de pai poderiam potencialmente levá-lo embora. Talvez Sheila não devesse ter visitado, pois seu coração agora estava ligado ao menino e ela queria ajudá-lo, tornando-se uma família para ele. Mas ela percebeu que isso era impossível. Sheila agarrou o desenho da criança e saiu, agonizando sobre o que fazer a seguir. Pisando do lado de fora, ela respirou o aroma do ar de outono, cheio de uma magia misteriosa, e involuntariamente sorriu. Poderia ser que o destino a tivesse unido a esta criança? Seus chefes no trabalho foram compreensivos, permitindo que ela fizesse todos os seus relatórios de casa. Sheila já havia levado o trabalho para casa antes, pois era mais conveniente. Ela podia fazer mais papelada em algumas horas em casa do que podia em um dia inteiro no escritório. Seu chefe gentilmente sugeriu que ela poderia voltar quando se sentisse mais confortável. Sheila queria dizer a ele que sua aparência não a incomodava nem um pouco, mas isso seria uma mentira. Depois de suportar insultos de seu ex, Sheila se tornou retraída. Ela começou a usar bonés e óculos escuros grandes, abaixando a cabeça em público para esconder seu rosto cicatrizado. Embora a cirurgia plástica pudesse facilmente cuidar da cicatriz, Sheila queria aceitar seu novo eu. No entanto, encontrar a força para fazer isso era difícil, então agora ela estava apenas tentando navegar pela vida sem seu noivo, enquanto cuidava de um menino que desesperadamente precisava dela. Sheila começou a visitar Carlos quase diariamente. Ela gostava de passar tempo com o menino, mesmo sabendo que estavam se apegando sem saber se algum dia se tornariam uma família. Vários meses se passaram sem nenhum sinal do pai do menino. Isso não significava que Sheila pudesse descansar tranquila, pensando que ele nunca voltaria para reivindicar seu filho. Ela não conseguia se livrar do medo de que ele pudesse encontrá-los e tentar tirar Carlos dela. Após muita consideração, ela decidiu pedir a guarda do menino. Isso exigia reunir numerosos documentos, mas a diretora do orfanato a tranquilizou, dizendo que suas chances de aprovação eram altas. Quer eles interagissem em casa ou no orfanato, Sheila não sentia diferença. No entanto, ela notou que a agressão das outras crianças afetava negativamente o menino, que já havia suportado uma vida difícil. Eles zombavam dele pela cicatriz em seu rosto, chamando-o de feio. Depois de ouvir isso da professora, Sheila estava determinada a tirar Carlos de lá o mais rápido possível. Ela começou a reunir a papelada necessária, esperando que a aprovação não demorasse muito. Ah, é Sheila, por que você está tão focada nesse menino? Michelle lamentou. Você nem sabe quem é a família dele. E se o pai dele aparecer? O que você vai fazer então? Primeiro, o pai dele ainda não se manifestou. Estou confiante de que a polícia entrou em contato com ele sobre a morte de sua ex-namorada. Segundo, sinto uma forte conexão com esse menino. É como se ele fosse meu próprio filho. Sheila tentou explicar seu vínculo com o menino para Michelle. Infelizmente, Michelle não conseguia entender, pois nunca havia experimentado tal conexão. Comunicar-se com alguém que fala uma língua diferente pode ser desafiador. Michelle não era mãe ainda, ela nem mesmo tinha irmãos, então não podia entender Sheila. Enquanto isso, a mãe de Sheila apoiava seu desejo de adotar o menino. Ela apenas se preocupava com as dificuldades que sua filha enfrentaria, especialmente porque o menino logo começaria a mostrar seu caráter. Ele havia crescido com uma mãe alcoólatra e seu comportamento era imprevisível. Apesar dos potenciais problemas, Sheila não foi dissuadida. Ela acreditava que eles poderiam ser a salvação um do outro neste mundo cruel, como duas luzes errantes na escuridão. Sheila e Carlos haviam se encontrado. Ambos haviam experimentado perdas e encontraram consolo um no outro. Michelle resmungou: você vai se recuperar depois de terminar com seu terrível noivo, mas e depois? Você pode conhecer um homem decente, querer começar uma família, mas já terá um fardo na forma de um filho de outra pessoa. Você não consegue ver isso acontecendo?
Ele precisa de uma criança que nem é dele, Sheila? Do que você está falando, Michelle? Sheila disse com reprovação. Primeiro, esta criança não é estranha para mim, e, segundo, não tenho certeza se quero me envolver com outro homem. Michelle, tudo ficará bem. Carlos e eu já estamos apegados um ao outro. As coisas não vão piorar se eu assumir a guarda dele. Não me arrependo de tê-lo salvado e me aproximado. Michelle apenas balançou a cabeça, abstendo-se de mais argumentos. O inverno chegou quase imperceptivelmente. Sheila mal teve tempo de se ajustar enquanto a cidade mergulhava na agitação pré-ano novo. A papelada de adoção, devido a algumas informações ausentes nos certificados, foi interrompida. Sheila sonhava em passar o Natal e o Ano Novo com Carlos, mas parecia improvável. Ela até começou a sentir que o destino estava impedindo-a de adotar o menino. Por que a necessidade de tanta intriga e drama, brincando com meus nervos já desgastados? Eu até comprei uma cama para Carlos, pijamas de Ano Novo e roupa de cama infantil. Sheila reclamou para a diretora após receber mais uma recusa porque seu certificado de trabalho estava desatualizado. É lamentável que ele tenha que passar este feriado mágico aqui. Na verdade, a mulher tossiu suavemente e olhou para ela cuidadosamente, a uma maneira. Embora geralmente não sejamos encorajados a fazer isso, voluntários ou funcionários ocasionalmente levam crianças para suas casas no fim de semana. Conhecemos você bem o suficiente que, se você assinar certos papéis, poderíamos providenciar para que vocês passassem as festas juntos. Depois, você pode obter um novo certificado do seu trabalho e voltar com os documentos, assumindo que você ainda queira adotar a criança. Afinal, criar uma criança tão ativa é desafiador. Durante as festas, você pode avaliar se você e Carlos podem viver juntos. Não vou mudar de ideia, pode ter certeza disso. Sheila assentiu e sorriu amplamente, antecipando a alegria de Carlos. Bem, obrigada pela oferta. Agora preciso ir, quero comprar algumas roupas quentes e um macacão de neve para Carlos, e uma árvore de Natal. O que é o Ano Novo sem uma árvore? Eu já tinha comprado um conjunto de carrinhos para Carlos, mas não tenho uma árvore de Natal para deixar meu presente. Inspirada pela oferta da diretora, Sheila correu para o ponto de ônibus, pensando em qual loja poderia ir naquele dia. Ela provavelmente não conseguiria chegar à loja infantil hoje, então planejou ir na manhã seguinte. No entanto, ela poderia comprar a árvore agora. Ela escolheu uma árvore de Natal artificial de um supermercado perto de sua casa e decidiu comprar as decorações no dia seguinte. Ela nunca havia decorado uma árvore antes e geralmente passava as festas com sua mãe e irmã, mas até que os papéis de guarda fossem resolvidos, Sheila não podia levar Carlos para fora da cidade. No entanto, o menino precisava experimentar a atmosfera mágica do Natal e do Ano Novo, a mesma que Sheila havia amado e se inspirado em sua infância. Sheila estava arrastando uma caixa com uma árvore na frente dela. De vez em quando, ela espiava ao redor dela para navegar seu caminho e evitar colidir com os transeuntes. No entanto, ela calculou mal e esbarrou em alguém. A repreensão alta fez estremecer de medo. Sheila espiou por trás da caixa para o homem em quem ela havia inadvertidamente esbarrado. É uma pena ouvir uma voz tão agradável sendo usada para repreender, ela tentou acalmar o estranho. Também é uma pena que alguém com uma aparência tão agradável ataque estranhos, o homem retrucou, sua voz tingida de irritação. Sheila rapidamente se retraiu atrás da caixa, seu rosto corando de vergonha. Na luz fraca do beco, o homem não podia ver sua cicatriz. Provavelmente por isso ele elogiou sua aparência. Com licença, Sheila espiou novamente. Você apareceu de repente no meu caminho. Posso passar? Ela queria rapidamente desfazer a situação constrangedora. Afinal, ele também deveria ter estado mais consciente de seu entorno. Era Sheila quem tinha sua visão obstruída, não ele. Suas mãos estavam congelando apesar de usar luvas. Ela sentia frio e ansiava por uma xícara de chá quente. Você está com pressa para esbarrar em mais alguém? Você teve sorte que fui eu em quem você bateu. E se fosse uma senhora frágil, o homem retrucou. As mãos de Sheila começaram a tremer de fadiga, e ela ainda tinha mais 3 ou 4 casas para passar. Você também tem culpa, aliás. Sua visão não estava obstruída e você viu para onde estava indo, ela tentou se justificar. Mesmo? E você é tão corajosa falando de trás de uma caixa.
Muito assustada para olhar nos olhos de um homem que você quase atropelou? A culpa está te consumindo? Sheila exalou ruidosamente e espiou por trás da caixa. O homem estava olhando para ela com olhos sorridentes, os cantos dos quais eram marcados por rugas. Ele parecia divertido com toda a situação. Sheila estava lutando para segurar a caixa e já estava arrependida de sua decisão de economizar na tarifa do táxi. Respirando fundo, Sheila estava pronta para expressar sua indignação ao homem, mas ele alcançou a caixa e a envolveu com seus braços. Deixe-me ajudar. Por que você está se agarrando tanto a isso? Não vou tirar seu fardo. Só vou ajudar você a carregar isso para casa. Depois vou embora. Sheila se agarrou à caixa ainda mais forte e balançou a cabeça em recusa. Após a traição de seu noivo, Sheila não estava acostumada a aceitar ajuda de homens. Não vou deixar você colocar mais ninguém em perigo com essa caixa. Deixe-me ajudar você ou vou chamar a polícia, disse o homem com um sorriso. A polícia? Sheila ficou atordoada. Não posso acreditar que você decidiu chamar a polícia. Você ouviu certo. A polícia ou guardas de trânsito, o que você preferir. Você violou uma regra cardinal da estrada. Você está andando aqui sem prestar atenção ao ambiente. Você é um perigo não só para si mesma, mas também para os que estão ao seu redor. Um sorriso apareceu em seus lábios, que Sheila habilmente escondeu. Ela achou engraçado que ele mencionasse guardas de trânsito e uma regra violada. Depois de afrouxar seu aperto, Sheila percebeu que a caixa havia escorregado de suas mãos. O estranho rapidamente a ergueu sobre seu ombro. No início, Sheila temeu que ela caísse, mas ele conseguiu segurá-la firme. Ele olhou para Sheila, seus olhos se demorando em sua cicatriz. Por hábito, Sheila imediatamente desviou o olhar, escondendo seu rosto. E para onde estamos indo? Perguntou o homem em uma voz áspera. Siga em frente por 2 casas, depois vire à esquerda, passe mais uma casa e estaremos lá, Sheila respondeu. E você ia carregar essa carga pesada tão longe sozinha? O homem resmungou. Ele achava que ela tinha uma equipe de ajudantes esperando para auxiliá-la? Sheila não respondeu, já que a resposta era bastante óbvia. Em silêncio, eles chegaram à casa dela e pararam na entrada. Você não vai me deixar carregar esse fardo até seu apartamento, estou entendendo corretamente? O homem perguntou, franzindo os olhos. Você é um homem inteligente, Sheila assentiu com confiança. Ela não queria mostrar ao estranho onde morava. Já era ruim o suficiente que ele soubesse seu prédio e sua entrada, e pudesse facilmente encurralá-la. Neste momento, Tiago e Paula saíram do prédio. Tiago olhou para Sheila, sorriu com desdém e sussurrou para Paula. A feia encontrou um novo namorado. Eles estavam prestes a passar, mas o estranho colocou a caixa na neve ao lado de Sheila, agarrou Tiago pela camisa e o forçou a encontrar seu olhar. Peça desculpas à moça, rosnou o estranho, que por acaso ouviu as palavras ofensivas. Paula gritou, tentando pedir ajuda, mas a área estava deserta e as pessoas não estavam dispostas a intervir. Não há necessidade disso, Sheila tentou desviar a atenção do homem e convencê-lo a soltar Tiago. De repente, ocorreu a ela que Tiago havia deliberadamente escolhido Paula para irritá-la mais frequentemente e para lembrá-la regularmente de sua insignificância. É necessário. Peça desculpas, seu idiota, antes que você esteja arando a neve com seu nariz, o estranho repetiu. Tiago olhou para Sheila, depois para Paula, e então de volta para Sheila, e finalmente murmurou um pedido de desculpas. Mais alto. Ela não ouviu, o estranho sacudiu. Desculpe, Tiago disse com mais confiança. Lembre-se disso da próxima vez que quiser insultar alguém. Pense 100 vezes ou você vai acabar em uma situação embaraçosa de novo, o estranho advertiu. Então ele soltou Tiago, que partiu rapidamente com Paula correndo atrás dele, comentando que Sheila havia encontrado um pretendente tão nojento quanto ela. Mas Sheila não estava ouvindo. Ela estava olhando para seu defensor. Obrigada, ela disse. Namorado rejeitado? O homem perguntou, gesticulando na direção em que Tiago havia partido. Mas como fui eu quem foi rejeitada? Mas isso não importa, ela admitiu. Devo convidá-lo para um chá em gratidão por sua defesa? Você não me deve nada, o estranho respondeu e desejou-lhe boa noite. Ela retornou sua despedida e ele partiu rapidamente sem compartilhar seu nome.
No entanto, o ânimo de Sheila estava elevado. Ainda havia algumas pessoas boas por aí, ela pensou. Ela pegou a caixa e voltou para seu apartamento, pensando na chegada de Carlos no dia seguinte. Ela estava um pouco ansiosa, incerta de como ele reagiria ao seu lugar. Provavelmente acharia incomum no início, dado seu histórico. Ela tinha visto suas condições de vida anteriores e sabia que seu apartamento pareceria luxuoso para ele. Mas será que ele gostaria? Enquanto bebia seu chá quente, ela pensou novamente no estranho que havia defendido ela. Pela primeira vez em muito tempo, ela tomou uma atitude corajosa. Ela descobriu todos os espelhos em seu apartamento e sorriu para seu reflexo. Então ela montou a árvore e a colocou na sala de estar. Depois disso, ela caiu em um sono tranquilo. Na manhã seguinte, Sheila ligou para sua mãe e irmã, teve uma breve conversa e prometeu visitá-las com Carlos assim que toda a papelada fosse concluída. Sarah simplesmente desejou que tudo corresse bem para sua filha, e a pequena Melissa expressou seu entusiasmo em conhecer Carlos. Após a ligação, Sheila saiu para fazer compras. Ela tinha bastante tempo, já que Carlos só poderia ser buscado à noite. No shopping, enquanto admirava os brinquedos brilhantes e as guirlandas cintilantes, ela inadvertidamente esbarrou em alguém. Ela ficou extremamente envergonhada. Era a segunda vez em 24 horas que ela havia feito isso. Para sua surpresa, era o mesmo estranho de ontem. Você está fazendo uma tentativa contra minha vida, o homem disse confiante. Não, quero dizer, por favor, me perdoe, Sheila tropeçou nas palavras enquanto se desculpava. Você deve me dizer seu nome para que eu saiba de qual mulher ficar longe, ele respondeu. Sheila. Prazer em conhecê-lo. E meu nome é Jorge. Espero que você não tente me derrubar de novo, Jorge riu, e Sheila se juntou a ele. Claro que não. Eu não tive a intenção. Eu acredito em você, Sheila, Jorge assentiu. É curioso que nós dois decidimos olhar as decorações de Natal na última hora antes do feriado. Sheila não entendeu imediatamente o que exatamente Jorge quis dizer, mas então ela assentiu e sorriu. Apenas uma mudança de circunstâncias, ela respondeu. Entendo. As circunstâncias podem ser imprevisíveis. Eu queria ver se conseguia encontrar um presente adequado, mas nada me chamou a atenção. Sheila concordou. Jorge e ela caminharam pelos corredores juntos. Ele ajudou Sheila a escolher decorações para a árvore de Natal e compartilhou histórias de seu passado. Sheila estava absorta em suas histórias, achando surpreendentemente fácil e agradável conversar com ele. Mas isso também a fazia se sentir inquieta. Depois que sua cesta estava cheia, Jorge ofereceu-se para acompanhar Sheila até em casa, argumentando que ela não seria capaz de carregar uma carga tão pesada sozinha. Sheila aceitou. Jorge a levou para casa em seu carro e ajudou a carregar as sacolas para seu apartamento. Agora só tenho que te oferecer um chá, exceto que não tenho nada para acompanhar. Então posso oferecer apenas chá ou café, Sheila disse. Tenho uma contraproposta. Vamos almoçar em um café. Tenho uma regra de nunca aceitar convites de mulheres para tomar chá em seu território. Sheila respirou aliviada. Esse arranjo era mais fácil para ela. Ela se sentia desconfortável tendo um homem em seu apartamento, especialmente um estranho que ela mal conhecia. O que Sheila sabia sobre Jorge? Apenas seu nome e algumas histórias de infância. Uma era sobre como ele ficou confuso pendurando guirlandas em uma árvore, e outra era sobre como ele propositalmente escondeu a estrela porque preferia a árvore com o topo sem enfeites. O café onde Jorge levou Sheila tinha uma verdadeira atmosfera natalina. Criava a antecipação do feriado que Sheila sempre sentia durante sua infância. Sheila queria se imergir na magia da véspera de Natal e desejava que o mundo se tornasse um pouco mais brilhante. Onde você conseguiu essa cicatriz? Jorge perguntou subitamente. A mulher se encolheu com sua pergunta, como se fosse um golpe físico. Importa como eu a consegui? Não, claro que não importa. Você não precisa responder se não quiser, Jorge balançou a cabeça. Sheila pensou que ele parecia um pouco envergonhado. Eu testemunhei um incêndio e salvei uma criança das chamas, Sheila respondeu. Sabe, há uma história em quase toda cicatriz. Eu sabia que havia um ato heróico escondido na sua. Não me enganei.
Sentindo-se desconfortável com a direção da conversa, Sheila rapidamente mudou de assunto. Por que você decide não aceitar um convite para tomar chá na casa de uma garota? Oh, é simples. Eu só não quero constranger ninguém, e o território das mulheres é sagrado para elas, Jorge respondeu. Sheila sorriu e começou a comer sua refeição. Após o almoço, foram oferecidos a eles biscoitos de gengibre e chocolate quente de cortesia. Ótimo lugar aqui, com uma atmosfera sempre amigável, elogiou Jorge. Verdadeiramente, Sheila sentiu e deu uma mordida crocante na perna do pequeno homem de gengibre. E você, Sheila, é uma pessoa cruel, riu Jorge. Pegou um biscoito e mordeu a cabeça do homenzinho. E você decidiu tirar sua vida de uma vez, sem lhe dar uma chance, Sheila riu. Pelo menos é menos cruel, você não concorda? Sheila deu de ombros e tomou um gole do chocolate quente de sabor divino. É claro que ninguém compartilharia a receita, mas Sheila ficaria feliz em anotá-la e tentar aprender a fazê-la da mesma maneira. O telefone tocou inesperadamente. Era a diretora, que informou Sheila que tudo estava pronto e ela poderia ir buscar Carlos. Jorge, obrigada por um tempo agradável, mas tenho que ir resolver uns assuntos. Sim, eu também. Obrigado por almoçar comigo. Sheila chamou um táxi e se preparou para o tão esperado encontro, imaginando como o menino ficaria feliz quando descobrisse que hoje eles sairiam juntos. A noite passou despercebida. Carlos ficou tão feliz que Sheila o havia levado com ela. Ele abraçou Sheila por muito tempo no táxi e adormeceu em seus braços. Depois admirou o apartamento como se estivesse em outro mundo. Ele brincou com os brinquedos que Sheila havia trazido para ele. Após o jantar, ele adormeceu com um sorriso nos lábios. Sheila percebeu que era exatamente assim que tinha que ser. Havia uma razão pela qual ela o conheceu e se aproximou dele. É assustador até imaginar o que teria acontecido com ele se Tiago tivesse decidido estacionar perto da casa de seu amigo. Sheila foi dormir pela primeira vez com um sorriso nos lábios, refletindo sobre seu tempo com Jorge e pensando sobre ele. Jorge parecia um bom homem, mas a mulher estava com medo de se apegar e enfrentar decepção novamente. Então ela disse a si mesma para não pensar nele. Além disso, eles nem haviam trocado contatos, tornando improvável que se cruzassem novamente. No entanto, qualquer coisa poderia acontecer, porque a vida é imprevisível. Sheila acordou cedo na manhã seguinte para fazer o café da manhã. As panquecas estavam prontas quando Carlos acordou. Depois de alimentá-lo, Sheila o convidou para decorar a árvore enquanto ela preparava os legumes para a salada e marinava o peru. Ela decidiu não cozinhar demais, afinal seria apenas Carlos e ela, e Michelle estava programada para se juntar a eles no dia seguinte para chá e bolo. Logo o apartamento estava brilhando com luzes multicoloridas, cativando Carlos. Você gosta? Ela perguntou com um sorriso. Sim, o menino assentiu. É tão bonito. Sim, é. A véspera de Natal é mágica, e o Papai Noel pode realizar seu desejo mais profundo, ela disse. Eu quero ficar com você, disse Carlos, fazendo as lágrimas de Sheila escorrerem por suas bochechas instantaneamente. Eu quero isso muito também, ela respondeu, não se atrevendo a dizer a Carlos que ela já estava fazendo tudo o possível para isso. Vamos fazer um desejo juntos. O menino assentiu. Algumas horas se passaram. Sheila estava fazendo os últimos preparativos para o feriado e o pequeno Carlos tirou uma soneca. De repente, alguém bateu na porta do apartamento. Sheila foi abrir antes que acordassem Carlos. Ele estava dormindo tão profunda e pacificamente que ela não queria perturbá-lo. Vendo um Jorge desarrumado na soleira, Sheila recuou e olhou para ele com apreensão. Onde ele está? O homem perguntou, olhando para ela intensamente. Quem? O que aconteceu, Jorge? Ela perguntou, tentando entender tudo. O homem gentilmente empurrou Sheila para o lado enquanto entrava no apartamento, cuidadosamente tirando seus sapatos na entrada, embora Sheila não o tivesse convidado para entrar. Ela conteve sua indignação porque Carlos emergiu do quarto, esfregando os olhos. Vendo Jorge, o menino gritou, papai. Naquele momento, os piores medos de Sheila foram confirmados. Carlos havia chamado Jorge de papai. Ela se questionou por que o destino havia unido a este homem, forçando-a a se abrir para ele.
Jorge pegou Carlos em seus braços, segurando-o apertado, e Sheila estava à beira das lágrimas. Carlos apontou para a sala de estar e disse: "A árvore de Natal está lá." Jorge olhou para Sheila, aparentemente buscando permissão para prosseguir. A mulher assentiu. "Claro, você pode passar." Ela percebeu que passaria este Natal sozinha, já que Carlos estaria com seu pai. Sheila estava tentada a perguntar que tipo de pai ele era, não tendo pensado em seu filho por tanto tempo. No entanto, ela segurou sua língua, já que Carlos estava radiante de alegria ao vê-lo. Olhando para a tela de seu telefone, Sheila percebeu que a diretora havia ligado para ela para avisá-la sobre a chegada do pai de Carlos, mas Sheila estava ocupada demais para ouvir suas ligações. No entanto, ela duvidava que saber com antecedência teria feito alguma diferença. Sheila foi para a cozinha e sentou-se à mesa, temendo uma decisão que poderia devastá-la. Cerca de 15 minutos depois, Jorge se juntou a ela à mesa. Ele se inclinou, envolvendo seus braços ao redor de sua cabeça, e exalou ruidosamente. "Você o salvou, não foi?" "Meu filho?" o homem perguntou, hesitando em encontrar o olhar de Sheila. Sheila nunca havia acreditado em tais coincidências, mas elas realmente aconteciam. Era esmagador e ela se sentia à beira de perder a sanidade. "Você vai levá-lo embora de mim?" Sheila perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Jorge olhou para ela e balançou a cabeça. "Claro que quero levar meu filho, mas não quero tirá-lo de você. Eu não sabia nada sobre o incêndio, nem mesmo que minha ex-namorada está morta. Nos separamos quando meu filho tinha 6 meses porque não conseguíamos nos entender. Foi difícil, já que sou calmo e ela era muito explosiva, muito impulsiva. Não éramos casados porque ela constantemente se recusava a se casar comigo. Nossa criança vivia com ela e eu só podia fazer visitas raras com o consentimento dela. Ela fazia escândalos, exigia que eu visse o filho com menos frequência, que eu ficasse fora da vida dele. Às vezes concordávamos em nos encontrar, mas ela não trazia Carlos. Eu fielmente pagava o dinheiro a ela. A situação me angustiava e eu me mudei para o norte para trabalhar. Percebi que deveria ter lutado pelo meu filho. Eu sempre vinha no aniversário dele e na véspera de Ano Novo. Eram os dias em que eu podia estar com meu filho, dando dinheiro à minha ex para os presentes dela. Jorge fez uma pausa, passando a mão pelo cabelo. Esta manhã, ela e Carlos deveriam me encontrar no shopping. Tínhamos combinado isso há alguns meses. Mandei mensagem para ela, mas ela não respondeu. Por raiva, decidi ir à casa dela e resolver as coisas, mas encontrei ruínas. Sua história passou pela minha mente. Comecei a perguntar aos vizinhos, encontrei o orfanato onde Carlos foi colocado e eles me deram seu endereço. Eles me disseram que Carlos ama você como uma mãe e você o ama como um filho. E eu não sei o que fazer. Estou à beira de perder o controle. Eu deveria voar de volta para o norte amanhã, mas agora não posso. Não posso deixar meu filho. Não posso sobrecarregar você com essa responsabilidade. Eu vou me virar, Sheila respondeu enfaticamente. Acredito que você definitivamente vai se virar, mas eu quero estar lá para ele. Para você, Jorge disse, seus olhos encontrando os dela. Sheila sentiu como se tivesse levado um choque elétrico. Você é linda, mas o mais importante é que você tem uma alma angelical. Eu notei isso naquela noite quando você quase me acertou com sua caixa de árvore de Natal. Se você me der uma chance de me mostrar, mesmo a menor chance. Não sei, Jorge. Está tudo acontecendo rápido demais, Sheila balançou a cabeça. Não tenho certeza se é certo. É bobagem nos juntarmos porque ambos queremos estar com Carlos. Então você não gostou de mim? Jorge foi direto ao ponto. Eu não disse isso, mas não podemos ir devagar? E por que arrastar por anos quando já está claro? Senti a conexão imediatamente. Mas não estou pedindo para você entrar na minha cama e me amar imediatamente. Me dê uma chance de me mostrar e tente. Naquele momento, Carlos gritou na sala de estar, e Jorge e Sheila correram ao som de sua voz. O que aconteceu? Sheila perguntou, olhando ao redor para Carlos. Tem fogos de artifício lá fora, ele apontou para a janela, e a mulher exalou com alívio. Ela ligou desenhos animados para Carlos e voltou para a cozinha para colocar o peru no forno.
A proposta de Jorge mexia com seu coração, já que ela se viu genuinamente gostando do homem. Mas ele teria oferecido um relacionamento se ela não tivesse salvado seu filho? As palavras de Tiago, aberração, ecoaram em sua cabeça. Ajustando o forno para a temperatura certa, Sheila se levantou e encarou Jorge. Ele a pegou quando ela cambaleou, puxando-a para perto dele. Seus olhos não continham nada além de adoração, mas como isso poderia ser? Sheila não conseguia compreender sua atração mútua, embora se sentisse atraída por ele. Ela ficou na ponta dos pés e Jorge se inclinou para encontrar seus lábios quando a campainha tocou novamente. Quem poderia ser agora? Ela correu para abrir, instantaneamente se encontrando nos braços de sua mãe. Feliz Natal! Não poderíamos deixar você passar o feriado sozinha, Sara disse. Melissa quase explodiu para dentro da casa e correu para abraçar sua irmã. Mãe, por que você não nos avisou? Carlos e eu poderíamos ter encontrado vocês. Bobagem, você está claramente ocupada, Sara disse. Trouxemos um monte de comida deliciosa. Jorge apareceu na cozinha e Sara olhou para ele com surpresa. Você não mencionou que convidaria um homem, a mulher disse, envergonhada. Eu também não sabia, Sheila deu de ombros. Este é o pai de Carlos, Jorge, e o noivo da sua filha, Jorge acrescentou rapidamente. Isso surpreendeu Sheila, porque ele havia prometido não apressar as coisas. Qual a pressa quando mal nos conhecemos? Sheila murmurou. Detalhes interessantes, mas teremos tempo para compartilhar tudo mais tarde. Por enquanto, vamos arrumar a mesa. O Natal está quase chegando, Sara disse. Melissa foi conhecer Carlos e Sara começou a desempacotar as sacolas, recrutando Jorge e Sheila para ajudar. Quando o relógio bateu meia-noite, Sheila fez um desejo por mais bondade no mundo e para que as coisas dessem certo para Jorge e ela. Um ano depois, eles se reuniram novamente como uma grande família. Nessa época, Jorge e Sheila estavam casados. Ela havia adotado Carlos e estava esperando um bebê. Sheila fez cirurgia plástica, embora tivesse aprendido a se amar em qualquer estado. Quanto a Tiago, Sheila ouviu de conhecidos mútuos que ele havia adoecido com uma condição séria, levando-o a beber muito. Ele havia abandonado sua namorada grávida, Paula, e se recusava a